Uma vez na Terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar com gula benedita. Como hábito de boa fama, entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, como a voz que revoava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso. Sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá. Tomai daquele nome inventado para meu desdouro. Fazei dele um troféu e um lábaro. E eu vos darei tudo. Tudo, tudo, tudo. Era assim que falava a princípio, para excitar o entusiasmo, espiritar os indiferentes, congregar, em suma, as multidões ao pé de si. E eles vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era o que podia ser da boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca de forma era umas vezes sutil, outras cínicas e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba e a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa da existência do Homero. Sem o furor de Aquiles não haveria a Ilíada. Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu, o mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais e muitos bons versos de Isope, virtude tão superior que ninguém se lembrava das batalhas de Luculo, mas das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal, mas ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude. Quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, oriente de propriedades infinitas, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras, e é o próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes a grandes golpes de eloquência, toda nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava à fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem, o braço direito era a força, e concluía: muitos homens são canhotos, eis tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos. Não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros. Aceitava a todos, menos os que não fossem em nada. A demonstração, porém, a mais rigorosa e profunda, foi a venalidade, um casuísta do tempo que chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que em todo caso estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o seu voto, a sua palavra, a sua fé? Coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair um absurdo no contraditório. Pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode ter um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-la de um outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter. A porção moral do homem? Demonstrado assim o princípio, o diabo demorou a expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente.
E descia, subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la, mediante a retribuição ou pecuniária, ou de outra espécie. Nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa, e nada mais proibia receber nenhum salário, pois equivalia a pagar a transpiração, todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal. Salva, todavia, a única exceção do interesse, mas tem essa mesma exceção, foi logo eliminada, pela consideração que interesse convertendo o respeito em uma simples adulação. Era esse o sentimento aplicado e não aquele para remotar a obra, entendeu o diabo, que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo, senão indiferença. Em casos de ódio ou desprezo, chegou mesmo a demonstração de que a noção do próximo era errada, e citava essa frase de um padre Nápoles, aquele fino e letrado Galliani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime: leve a brecha ao próximo, não à próxima. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser a coisa mais linda que o amor indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação por metafísica escavava a compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. 100 pessoas tomam ações de um banco para operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente, senão dos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Esse apólogo foi incluído no livro da sabedoria. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas por partes, e como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas. À noite, ou nas suas malpovoadas, vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam uma ou outra vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaraçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal, e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como o de um droguista do Levante, que envenenara longamente uma geração inteira e, com o produto das drogas, socorria os filhos das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe em rosto o procedimento. Ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogomano. Roubou, com efeito, à vista do diabo e foi dá-lo de presente a um muezim, que rezou por ele e Alá. O manuscrito beneditino cita muitas obras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca e etc. Era uma fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são, pois esse homem não só furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônego, ia todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária, e conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se 2 vezes.
ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer em tamanha alevosia, mas não havia que duvidar, o caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu com infinita complacência, não o interrompeu, não o repreendeu e não triunfou um sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse: Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? A eterna contradição humana.